Bom dia, Vinícius. Bom dia, Josi. Estamos aqui para mais um episódio de... Depois do sim. E hoje eu queria abordar um assunto que nós já falamos nos episódios anteriores, que é a mãe de noivo. Mãe do noivo. Existem, Vinícius, durante o processo de casamento, eu vim tendo esse olhar mais cuidadoso, que tem mãe de noivo que nunca vai ser mãe de noiva. Exatamente. Né? Ela tem 2 filhos homens, 3 filhos homens, ou é um filho único, Sim. mas ela nunca vai conseguir estar no papel de mãe de noiva. É um ponto de vista que nem todo mundo leva em consideração, né, Josi? Porque as pessoas não se atentam a esse detalhe e eu sou muito franca em dizer que durante todo o meu processo de assessora de eventos, eu tenho tido esse olhar tem mais ou menos uns 2 anos, porque eu venho recebendo algumas queixas de mãe de noivo. Olha E é só. muito interessante porque todas elas trazem a mesma dificuldade, ou a mesma questão, de não receber o mesmo tratamento que a mãe da noiva. Sério? Sério, Puxa Vinícius. vida. E algumas delas, assim, trouxe para mim, né? Ah, eu não quero ser a sogra chata, Uhum. então eu não fico perguntando. E às vezes no salão de beleza elas não são esquecidas, mas às vezes a maneira de conduzir não é dito para ela que por ela ser mãe do noivo, ela vai ficar por último para se arrumar. Sim. E aí ela sente o quê? Todo mundo foi mais importante que ela. E eu, enquanto profissional, resolvi tomar esse cuidado dentro da minha assessoria. Você acha que essa queixa ela é legítima? Acho, porque durante todo o processo, algumas noivas, elas me trazem, eu quero que a minha mãe, a minha sogra se arrume comigo, Legal. eu quero que elas tenham esse momento. E eu fui mãe de noiva recente, Aham. né? Sim. Eu não vivi isso, porque infelizmente o meu genro não tem a mãe, Sim. mas eu vivi. E realmente a mãe da noiva, ela tem mais fotos, Sim. ela tem aquele momento. fato. Você é fotógrafo. É fato. Isso é uma verdade. Ela tem mais fotos, ela tem um momento que ela tá ali com a filha, que ela ajuda às vezes a colocar uma riviera. Ela está presente durante todo o processo de arrumação, né? Sim. Todo o processo de execução do dia da noiva. E a mãe do noivo? Pois é, qual é o espaço dela? Aonde ela está? Porque é inegável que a noiva, ela é, querendo ou não, uma figura. O feminino é uma figura mais central dentro de um casamento. Isso é um fato, isso é inclusive cultural, tradicional, nos casamentos em grande parte do mundo, para falar a verdade. Mas a mãe do noivo, ela tem ali o seu espaço e ela precisa ter esse espaço. Porque eu acredito que no casamento, a gente pode ter essa visão de que todos estão ali para entregar algo. O pai da noiva leva a noiva até o altar, ela está entregando a noiva ao seu marido, né, ao seu noivo, ao seu marido, da mesma forma que a mãe do noivo o cuidou até ali e agora está entregando ele. Então, E hoje, Vinícius, cortando você, só para já fazer esse Vamos adendo, lá. a mãe, até esse espaço, ela tem perdido. Poxa, Quantos casamentos que você faz que o noivo entra apenas com a mãe? A cada 10 casamentos que eu fiz esse levantamento, 2 o noivo escolhe entrar apenas com a mãe. sim, sim. Hoje, na grande maioria, eles escolhem entrar com os pais. Sim, sim. Não também desmerecendo o papel importante do pai. Sim, claro. Mas lá atrás, na década de 50, de 60, 70, eu acho que até meados da década de 90, a mãe tinha esse papel central. Sim. Eu vou levar o meu filho e vou entregá-lo para a esposa, né? Eu vou cortar esse vínculo. Sim. Hoje ela já não tem mais esse papel. É um papel importante, sim, ela divide esse espaço com o pai, que também é importante, mas até nisso veio se perdendo essa questão do papel da mãe do noivo dentro do casamento. Sim. Né? E elas trazem essa queixa, às vezes até com um pontinho de dor, né? Teve uma que falou para mim que ela não aguentou se sentir excluída durante o processo de maquiagem e cabelo
E ela teve uma crise de choro, coisa que ela não queria, porque ela não queria ser a sogra chata. Sim. E ela realmente não era. Uhum. Ela é uma pessoa muito bacana, muito alto astral, participou durante todo o processo, respeitou o casal dentro de todo o processo, mas no dia do casamento ela teve toda essa questão. Olha só. Você acha que é lógico e é negável e é cultural, como eu disse, o dia do casamento, principalmente foto, vídeo, enfim, toda a performance ali do dia do casamento ser centrada na noiva. E, Sim. logicamente, no círculo ali da noiva, as irmãs, a mãe, enfim. Você não acha que talvez isso poderia ser revisto até certo grau? Por exemplo, o espaço de todos ali estão cumprindo o papel. Lógico que a noiva, querendo ou não, mais uma vez, ela é uma figura central ali, querendo ou não. Mas você não acha que deveria ter um pouco mais de cuidado para rever e identificar e delimitar ali os papéis? Aonde poderia ser melhorado esse Exatamente, quesito para sim. oferecer a mesma importância, Sim, né? exato. Eu tenho tido esse cuidado hoje, depois desse olhar, né? Que foi o casal, inclusive, que me trouxe isso, né? Da mãe e tudo, e eu achei extremamente importante e pertinente. Porque a mãe do noivo em si, ela tem um papel extremamente importante quanto da mãe da noiva. Sim, exato. Porém, o noivo, raro, algumas exceções, ele vai para uma barbearia se Sim, arrumar. Mas sim. ele vai para a barbearia com quem? Com o pai e os padrinhos. A Exatamente. mãe do E a noivo, mãe, ela ela tá fica lá se onde? arrumando com a noiva, ou muitas vezes não. E quando ela chega para o casamento, um erro nosso, tá? Enquanto profissional, talvez não damos essa importância. Ah, ele já fez as fotos com o pai, Sim, verdade. mas e essa mãe? Sim, porque no making off da noiva tem toda uma carga emocional da noiva estar despedindo-se da sua família de origem, que normalmente é a Sim. mãe, as irmãs. Então tem toda uma afinidade natural por conta da convivência e acaba talvez sendo contada uma história incompleta. Porque tem um outro lado. Conta-se a história da noiva com a mãe, com as irmãs, com a madrinha, que às vezes é uma amiga de infância, mas e a história da noiva com a sua sogra, com a mãe do noivo? Talvez essa história não está sendo contada. Você acha que tem? Bom, vou deixar continuar o assunto, depois eu tenho uma bombinha para atacar aqui. E aí a gente deixa para eles, então, no final do Sim, podcast, para boa, eles boa, também se boa, manifestarem. boa. Eu acho que o papel da mãe do noivo, ele precisa ser revisto por todos os profissionais, Sim, tá? Todos os profissionais. Em especial, talvez, ter esse cuidado dentro do salão onde a noiva vai passar o seu dia e convidou essa sogra para estar, sim, né? Dentro da assessoria, eu tenho tido, então, desde então, esse cuidado. Pergunto para o casal antes do evento, aqui nessa mesa, como vocês querem as fotos protocolares, tá? Eu não sou aquela assessora que a gente passa 3 horas na frente da mesa do bolo fazendo fotos, porque eu acho que as fotos espontâneas durante o evento, elas são muito mais importantes, mas sim, isso é um outro assunto para a gente tratar lá na sim, frente. Mas eu pergunto para eles. E muitas vezes o noivo fala, eu não quero. Por quê? Porque normalmente o homem não gosta de fotos. A sim. gente tem Fato. Isso é um fato. a gente tem esse grande problema, esse nó. Só que aí no dia, como a noiva fez a foto dela sozinha com o pai, fez a foto dela sozinha com a mãe, fez a foto dela sozinha com a família, fez a foto dela sozinha com a irmã ou com as irmãs, eu chego pro noivo e pergunto: tem certeza que você não quer? E às vezes eu insisto Uhum. para ter esse momento. Sim, Porque no final, quando esse álbum fica pronto, ou quando eles vão ver essas fotos, pode gerar um outro sentimento nessa mãe de noivo sim, que viu foto da mãe da noiva, 40 fotos, e dela tinha 2. sim. Porque aí entra naquilo, eu como fotógrafo, videomaker, enfim, nós estamos ali para contar histórias. Mas o que muitas vezes nós, inclusive da área, esquecemos é que nós estamos ali para contar várias histórias.
Eu e a Lê, a gente tá assistindo uma série da Netflix que se chama Dele e Dela, que narra pontos de vistas dele e dela a respeito do mesmo fato. Sim. Então, nós estamos ali num dia único, onde diversas pessoas estão tendo as suas histórias sendo vividas ali. De uma madrinha que está vendo a melhor amiga se casando, de uma mãe da noiva que está vendo a filha, às vezes a filha única, enfim, se casando. A história do pai também, do pai da noiva, é muito bem contada. A história da noiva nem se fala, que é uma figura central ali. A história do noivo, mas e a história da mãe do noivo? Acaba ficando como coadjuvante, Exato, isso não né? poderia acontecer, né? Não. Você falando que tá vendo a Netflix, eu vinha para cá hoje para gravação ouvindo o podcast falando exatamente isso. Olha só. Podem ser dois irmãos vivendo uma mesma situação e cada um vai ter um olhar, Sim, né? E talvez nós, como profissionais, né, como pessoas que estão gestando ali aquele evento, a gente se perde dentro desse contexto. Eu preciso valorizar. Ultimamente, eu tenho tido o cuidado de saber onde essa mãe vai sentar, se tem a mesma posição do que a família da noiva, se tá tudo bem assim, se essa família tem alguma peculiaridade. Tenho tentado assim fazer com que o casal dê a importância para essa família como ela merece, sim. até porque, Vinícius, sem os pais não Não teríamos teríamos. casamento, né? Exatamente. Não teríamos filhos. É uma ordem natural ali, É né? uma ordem natural das coisas e que merece o nosso cuidado. Então eu quis trazer esse assunto porque ele tem sido polêmico até, Sim, né? Eu entendo que tem várias situações, sim, né? Que isso vem, não é no dia do casamento, sim. isso é uma Aqui a trajetória. gente não está colocando em questão a personalidade dessa Não, mãe, dessa estamos noiva, desse noivo. colocando Nós estamos. cuidado. Exatamente, nós estamos colocando a posição dessa pessoa dentro do casamento. Assim como outras. São tantas figuras Sim, centrais. O celebrante, ele é exato. extremamente Com importante para o certeza, casamento, com porque ele vai certeza. contar aquela história. E de que Sim, maneira essa história vai ser contada, exato. né? E a mãe do noivo, ela precisa ser olhada com mais cuidado, com um olhar mais amoroso, mais cuidadoso. É, talvez de oferecer, olha, a senhora não quer fazer uma massagem também, né? No, Sim. no dia do casamento do seu filho? Tentarmos organizar uma agenda para que ela possa fazer esse making off com o filho dela também. Faz todo Algo sentido. que eu tenho pensado, mas isso é muito meu, os noivos normalmente reservam um quarto de hotel, né, para pós-casamento, pós-cerimônia, pós-festa. Talvez seria um espaço para que essa mãe se arrumasse um pouco antes, se fosse até lá, para fazer esse making off com esse filho. Eu tenho tentado, já consegui Uhum. algumas vezes, não é sempre, mas já consegui algumas vezes. E traz um outro ambiente para o casamento. Sim, Porque se a gente não pensa nesses detalhes, fica parecendo um casamento ali tá sendo algo que é bom para um lado e não para o outro, mas eu preciso desse ambiente acolhedor para todos. sim, sim. Eu vejo, às vezes, Josi, casamentos em outras culturas, indianos, por exemplo, eu vejo que eles têm muito essa questão da honra aos pais. Sim. E aí eu vejo que é diferente. Principalmente ali na cerimônia, tem um princípio muito forte. Tanto, e aí eu vejo pouca diferenciação. Bom, eu não sei porque eu não tô lá, mas pelo o que eu vejo no vídeo, eu vejo nas fotos, eu vejo em alguns documentários, que não tem tanta essa diferenciação da mãe e do pai em termos de importância, Aham. dos pais Da do noiva. noivo, dos pais da noiva. Ambos têm papéis diferentes, tanto que alguns países têm questão do dote, enfim, aí a gente já entra em outras questões. Mas, embora tenha papéis diferentes, mas importâncias iguais, essa questão das raízes. E aqui eu vou jogar uma coisa para você. Vou jogar a bola e você vê se você Vamos vai lá. cabecear, se você vai parar. Você acha que existe algum tipo de preconceito com a mãe do noivo, com a mãe do marido? Preconceito, eu acredito que não. Eu acho que existe uma falta de olhar, desse olhar mais atento e mais carinhoso mesmo.
Porque como nós falamos, nós não estamos falando de personalidade. Sim. Eu não sei qual foi esse percurso. Mas esse percurso foi vivido pela noiva e a suposta sogra. Sim. E nós profissionais? Nós não Pois tivemos é. nenhuma vivência com esta pessoa. Eu Sim. posso olhar dentro do mesmo olhar que a noiva às vezes traz para mim, ou o próprio filho, ou eu tenho que tentar ter o meu olhar, o Boa. meu cuidado, Boa. Olhar para a função que ela está exercendo e não para quem ali. ela é. Sim, faz Porque sentido. independente de como seja esse tratamento, esse cuidado fora do casamento, né, daquele dia tão especial, isso não tem relevância para nós, a não ser que seja algo muito grave. Não deveria ter. Não deveria ter. Pode ser que tenha, mas não Isso. deveria ter. Mas se não for nada muito grave, nós, enquanto profissionais, precisamos ter um olhar mais cuidadoso, Sim. né? Porque a gente vê, às vezes, essas novelinhas de internet, e tem ali, eles tentam colocar sempre, talvez, a mãe do noivo como um vilão, como alguém Sim. que não quer soltar o passarinho para fora do ninho. Você acha que isso, às vezes, influencia no olhar ali das pessoas? Eu não digo da noiva, porque só tem noivas que têm uma vivência maravilhosa com as suas sogras, mas o olhar, talvez. Aqui a gente está falando do olhar do profissional para essa situação, mas pro olhar do público em geral, você Sim. acha que isso influencia? Influencia porque às vezes fica muito escancarado, muito nítido que tem essa concorrência. Vou ressaltar mais uma vez, eu não vou ser mãe de noivo, porque a Júlia é filha única, mas eu sou nora, né? E assim como tantas outras pessoas, às vezes existe essa concorrência, que não é uma concorrência leal. Até porque eu não vejo como concorrência. São duas pessoas importantes na vida daquele homem, Sim, né? E que as duas vão ter papéis totalmente totalmente diferentes. diferentes. A mãe vai ser o colo, a Sim. mãe vai ser o acolhimento, a mãe é o amor, a mãe é o Eu cuidado. não consigo escolher, são coisas diferentes. E o cuidado da mãe é diferente do cuidado da noiva, da esposa, Sim, daquela que vai dormir com ele, né? E eu ainda brinco, né? Quando eu tenho amigas que vai ter filho homem, eu falo, olha, seja uma sogra legal, né? Traga essa pessoa para você, sim, porque é muito mais fácil o filho ir de encontro àquilo que agrada a noiva, a namorada em questão, do que ele voltar, com certeza, com certeza. É né? uma ordem natural. Sim, Tanto que quando você vê o contrário, causa um estranhamento, porque o normal é isso, o esse é o normal é normal. ir, Aham, né? sim, E eu tenho observado isso agora com mais cuidado, né? Com um olhar profissional, para tentar fazer com que as coisas fiquem equiparadas, equilibradas dentro do processo de casamento. Porque eu fiquei mal com. Eu não estava no salão, eu não vivi esse sim. momento, mas eu fiquei incomodada. Eu falei, poxa, e ela era uma pessoa, é uma pessoa legal, Uhum. mas ela se sentiu excluída Qual é porque o ela meu foi papel ficando por aqui? último. Sim, Tudo bem que era um papel importante, ela ia ficar por último, porque a maquiagem dela não sim, podia se estragar, sim, era a mãe do noivo, tinha todo um contexto. Mas isso não foi explicado para ela. Não exato. teve esse cuidado de chegar e falar: olha, a sua make vai ser feita próximo ao horário que a noiva vai ficar pronta, porque você é a mãe do noivo. E aí ela viu todo mundo lavando cabelo, maquiagem, penteado e ela sentadinha. Esqueceram de mim, né? Uhum. Qual é o meu papel aqui? O que que eu estou fazendo Porque aqui? talvez ela olhe e vê diversos outros papéis sendo destacados e o dela não. Porque não é só isso. Se a gente for pensar no âmbito geral da coisa toda, ela está perdendo um filho, esse laço está sendo cortado, rompido hoje, né? Ela está indo para um ambiente que não pode ser hostil para ela. Sim, Ela precisa ser acolhida. sim. Eu me senti assim, plena no dia do casamento da Júlia, porque eu fui pro salão, gente, cheguei 15 minutos atrasada, mas tudo bem que eu estava lá organizando as coisinhas. Mas eu fui extremamente acolhida. Tinha café,
tem uma sala para a noiva e para a mãe da noiva. Sim. Existe Aí a esse. mãe do noivo, ela se arruma junto com todas as outras madrinhas. Uhum. Entende? Sim, existe esse rompimento de laços, no caso da noiva, obviamente, do pai levando a sua filha, mas esse corte, essa dor, ela é mais acalentada. Ela é mais do que comparado com o rompimento da mãe com o noivo, né? É até mais assim, o pai, certeza que o pai, a hora que a hora que levar a filha até o altar, ele vai chorar. Então é mais comentado do que questão da mãe do Mas eu acho que noivo, né? menos dolorido, na maioria das vezes. Sério? Você acha, Josi? Eu acho. Por quê? Ser mãe é algo que não dá para explicar. Sim, sim. A gente poderia entrar numa série de fatores aqui e a gente não ia chegar no Não tem denominador como. comum. Não tem. Não é algo palpável. Não, Não é algo exatamente. palpável. Não é palpável. Uhum. E o amor masculino, ele é um amor um pouco mais frio. Eu observo muito isso, né, Uhum. com os pais. Tem aquele pai que se emociona sim, tem aquele pai que chora sim, mas ele tá mais preocupado como essa filha vai ser Exato. tratada daqui para frente do que com aquele momento. É um amor mais racional. É um amor racional. A mãe não. Sim. A mãe é aquela coisa assim, eu cuidei até hoje e agora como vai ser? Aí ela também não quer ser essa sogra pegajosa, chata, mas ao mesmo tempo esse romper é muito dolorido, Sim. né? E eu ouço assim, nossa, esse era o filho que mais conversava comigo. Poxa. O outro só fica no quarto. Como vai ser agora? Minha casa vai ficar vazia. E aí quando você ouve isso, e quando é o último filho que tá indo embora? Eu também fiz um casamento, falei que o mês de maio foi o casamento das mães de noivo, que me ensinaram muitas coisas. Sim. Era o último filho, ela tinha 2 filhos homens e era o último que estava se casando. Uhum. E era muito dolorido para ela. Sim. Porque de né? fato, por exemplo, a mãe da noiva, ela sabe que por mais que a filha está se casando, ela vai sair de casa, ela vai ter a O família dela. almoço de domingo é na casa dela. E isso vai ainda ser mantido o contato. Ô mãe, ó, como é que faz tal coisa? Como é que Noivo cozinha tal não. coisa? Agora, do noivo com a mãe, é realmente um rompimento um pouco mais brusco, Só né? se esse contato deles, essa relação deles for muito forte, Sim, né? E for uma relação que também envolve uma amizade. sim. Vou usar essa palavra, Verdade, né? verdade. Às vezes a relação de mãe e filho, além da relação de mãe e filho, ela também tem aquela relação de amigo. Sim. Viveram, às vezes, Ponto. alguma coisa muito forte juntos. Exatamente. Então, mas mesmo assim, existe esse romper, Sim. né? Existe esse corte e é naquele dia. Verdade. E qual o papel que ela ocupa no dia, talvez, mais feliz e mais dolorido, Poxa, né? São duas sensações é uma dualidade aí de duas coisas talvez opostas, mas que estão opostas presentes ali no no mesmo mesmo momento. sentimento. Essa história não merece ser contada, Josi? Ela merece ser olhada com Sim. mais carinho. Então, fica aí para todos os profissionais essa dica. Sim, sim. Ter um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso e afetivo para a mãe do noivo. Sim. Isso que eu queria deixar também é algo que serve para mim e para todo mundo todos os fotógrafos, enfim, quem é da área cerimonial, enfim, todos que lidam com as pessoas. A história de todos merece ser contada, merece ser olhada, merece a sua devida atenção. Tem várias histórias acontecendo ali ao mesmo E com tempo. o mesmo cuidado, né? E tentar entender todo o processo, porque esse processo, gente, ele não é só do casal. Ele é um processo familiar. Sim. É óbvio que alguns casais vivem esse processo mais perto deles. Tem família que eu conheço no dia do casamento, tem outras famílias que vêm junto aqui no escritório, que a gente vai experimentar vestido juntas e tudo mais. Mas ter esse cuidado em olhar para a mãe do noivo com um olhar afetivo, Sim. com um olhar de importância, porque ela também faz parte do processo de casamento. Exatamente. Ela faz parte daquilo, ela é parte daquilo. Tão quanto a noiva, o noivo. Então Faz todo fica aí sentido. para você contar, você que foi mãe de noivo, conta como foi a sua experiência. E para as noivas também, como que é esse processo quando vai organizar o dia de noiva, qual é o papel que você pensou
para a mãe do seu noivo, que é a figura também mais importante desse dia. É isso. É isso. Encerramos. Um recadinho aí para quem está no YouTube. Pessoal, se você gostou do nosso conteúdo e gosta de conversas como essa sobre o que acontece depois do sim, não deixa de se inscrever, deixa um comentário, dê a sua opinião, que é muito importante pra gente, né, Josi? Segue a gente lá no YouTube, compartilha, comenta, os comentários são lidos. Sim, Nós estamos respondendo a todos e eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido e com aquilo que a gente tem conseguido compartilhar, é né, isso. dentro da nossa vivência. Sim.